Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terça-feira, peço licença mais uma vez para entrar na vossa casa e hoje nós vamos falar um pouco de coisas que estão acontecendo aqui no nosso país, que ao meu ver eu repudio e é lamentável. Boa noite, Coronel Marílio, como vai Vossa Excelência? Mais uma vez nos honrando aqui com vossa, já é prata da casa, né? Com vossa visita aqui para fazer os comentários sempre pertinente ao nosso público. Primeiro, agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui com acerto de contas. Esse acerto de contas, esse programa que realmente está deixando, né, uma marca importantíssima, com assuntos relevantes, não só para o nosso estado, mas para o país e, em especial, o que está em pauta hoje, que você nos colocou e vai participar ativamente, são fatos que vão marcar a história do nosso país. Irão marcar a época do nosso país. Tá? Quer queira ou quer não, isso deixa uma grande sequela do Estado Democrático de Direito. Agora, a meu ver, existem vários assuntos aqui que nós vamos relatar ao longo do programa. Isso aí nós vamos frisar de forma com muita ênfase, com muita responsabilidade, quando eu colocar aqui a nossa avaliação em relação a tudo isso. Tá ok, certo? Coronel. Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Áurea Cedrais aqui abrilhantando o nosso público em casa, o nosso estúdio aqui, com o lado feminino da história, né, Áurea? Aliás, a Áurea também ela é meio briguenta, ela é meio revoltada, viu, Coronel? Ela é meio durona, casca de ferida, que fala aqui no Ceará, né, produção? Liga esse ventilador aí, por favor. É casca de ferida. Mas, Áurea, boa noite. Boa noite, quero cumprimentar você de casa, que está nos dando esse prazer de saber que você está aí ligadinho no nosso programa. O que temos hoje em pauta realmente é os acontecimentos que têm deixado todos nós brasileiros estarrecidos, porque são coisas que realmente vai deixar um marco. Ontem eu estava até comentando com meu filho, Caleb Júnior estava junto comigo quando começou a chegar as notícias que invadiram, e eu tentando sintonizar e tal, na TV aberta nada, nem fechada nada, fui para o YouTube, fui acompanhando ali, e eu fiquei assim, assustada. E os meninos conversando, eu não atrapalho, porque isso aqui é história. Os meus netos, bisnetos ainda vão estudar o que está acontecendo aqui hoje. Né? Então, assim, eu sou muito interessada no assunto de política. Minha família toda foi política, meu pai, minha mãe, primo, todos os parentes. Então, a política corre na veia. Gosto mesmo. E quando for para defender os nossos direitos como cidadão, a gente tem que ir para cima. Eu estou feliz porque o povo, Coronel, está mais politizado, está entendendo mais, está mais interessado. Anteriormente, quando a gente falava em política, as pessoas diziam, não quero nem falar nesse assunto. Hoje o povo está querendo entender, isso é muito bom, Maciele. Eu quero registrar nesse momento, que é muito importante para o programa, para o país. Eu sou de direita declarado, sempre apoiei as atitudes do Bolsonaro, do Paulo Guedes, algumas coisas eu não concordei, isso é um direito de cada cidadão, não concordar e concordar, mas até causar um vandalismo como foi causado em Brasília, aí nós não estamos mais falando de direito de ninguém, aí nós estamos falando de bandoleiros, né? Eu sou bolsonarista, eu sempre sou um cara de direita, torço para que o país melhore, mas há uma democracia no nosso país que tem que ser respeitada. E o Lula levou a eleição. Então nós temos que aguardar um segundo momento
para verificar qual é as atitudes dele como governante agora, esquece o que ele governou no passado. Ah, mas não dá para esquecer. Ele ganhou as eleições, ponto final. Né? E se um ministro, se a sua opinião aí de casa, ou de quem quer que seja, de qualquer autoridade, se alguém no judiciário, um ministro, ou qualquer pessoa não esteja, na sua opinião, agindo corretamente, nós temos as instituições justamente para defender a sociedade. Então, o que não pode é um monte de ônibus cheio de gente, primeiro, comprometendo agora a Polícia Militar, como me parece que a declaração do nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, aponta o dedo diretamente para a Polícia Militar, que eu acho isso um erro, porque um policial, por mais autoridade que ele o tenha, não dá para encarar 20, 30, 40 mil pessoas, armado com pedaço de pau, de facão. Quer dizer, precisa se pensar um pouco, não é um grupo de pessoas. Ali existiam milhares de pessoas que foram na intenção, já foram na intenção de causar o caos, né? E promover o caos. Quem patrocinou, se patrocinou, enfim, não interessa. Atitude. Mas lá tinha pessoas idosas, crianças. Inicialmente, que eu estava... Agora, eu não concordo com nenhum tipo de violência. Com certeza. Para mim, quando parte para a violência, aonde Baderna, depredaram o STF. Verdade. Se você não concorda aqui com o que o Alexandre de Moraes faz ou diz com as atitudes, entra legalmente, uma hora ele é afastado, porque não vai perdurar. Né? Não vai perdurar. Agora, o que eu não concordo é destruir o prédio público da forma que foi destruído, da forma que foi feito. Colocaram fogo, destruíram, quebraram. Destruíram tudo. Quer dizer, por um idealismo político, porque alguém armou, porque vandalismo, para mim, não funciona. Isso é uma vergonha para a nossa nação. É uma vergonha mesmo. Para a nossa nação. O povo inteligente não age desta forma. Não age desta forma. Eu já disse a vocês aqui algumas vezes nos bastidores, nós temos países da Suécia, da Suíça, que o policial nem arma usa. Desativaram uma cadeia numa cidadezinha da Suécia, porque há 30 anos não roubava uma galinha lá, vamos dizer. Então desativaram a delegacia. Fizeram lá, aproveitaram o prédio para outra coisa. Os policiais andam simplesmente na rua sem arma. Isso Quer chama dizer, decência, né? Isso se chama o quê? Ordem. Um povo culto que respeita os direitos. Um povo ordeiro, respeita as instituições do país. E com o povo que tem educação, que respeita, mas tem que quebrar. Não tem que quebrar nada não, meu amigo. Me mandaram uma mensagem, coronel, aqui no WhatsApp, e disse assim, e quando o sem terra invadir a sua casa, as terras dos outros, eu também não concordo que o sem terra tem que invadir nada. Mas as instituições, o judiciário está aí. Será que o judiciário vai concordar com o sem terra dentro da sua fazenda? Não vai concordar. Nós temos uma Constituição que rege e organiza todos os poderes, como deve ser uma sociedade e tal. Agora, baderna como houve no domingo, daquela forma, como foi feita, agredir os policiais, e eu lamento, primeiro, o afastamento do governador. Por quê? Porque ele foi omisso. Omisso como? Como é que você vai lidar? Vamos lá, vamos falar dos esquerdistas que são sem terra. Como que você vai lidar? Você tem a tua fazenda lá. Você vai lidar com 200, 300 homens lá que chegam lá, com tudo na sua propriedade, queimando. Então, como é que você vai fazer? Vai sair matando? Vai para cadeia. Até a polícia chegar e organizar tudo isso, é uma coisa complicada. O coronel vai dizer isso para a gente, que ele comandou vários batalhões. É muito complicado. Então, não tem culpado na história. O que houve foi um fato lamentável de uns criminosos organizados, independente de política, de ideal político. Estou dizendo aqui o que eu penso.
que entraram nos 3 poderes, no Ministério, e quebraram, fizeram... Aquilo é país de... Isso acontece em país de 10º mundo, para não dizer de 3º. É lamentável, eu não concordo com esse tipo de coisa. Quer protestar? Já foi, inclusive, eu sempre falo, as Forças Armadas abriram uma exceção, porque o coronel sabe disso, vai confirmar aqui, que ao redor do Exército, da Aeronáutica e tal, aquilo é lugar de segurança máxima, não pode ninguém ficar com o carro parado ou acampar ali. Ele abriu a exceção para o pessoal acampar lá e tal, se manifestar e tal. Até aí eu acho que tudo bem, é constitucional você se manifestar de forma pacífica, de forma ordeira. Agora, vandalismo como houve lá, eu não quero saber quem organizou. Vai ser levantado, vai ser descoberto. Eu não concordo. E pode ter certeza, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, não culpe o governador de Brasília, não culpe a polícia militar, como o senhor disse, apontando o dedo, que ficou omissa, que não ficou omissa. Temos várias imagens de cavalos da cavalaria que foram agredidos no olho, o cavalo cortou a vista, policiais, o próprio comandante da operação foi ferido na operação. Então não houve omissão, nós estamos falando de uma guerra civil, de uma guerra civil. Né? Se for pensar dessa forma, que a polícia militar tem que levar toda a conta, por que não acionou o Exército? Sim. Que, numa situação daquela, é conveniente. Não sei, posso estar falando besteira, coronel, né? Mas eu queria ouvir a tua fala aí em relação a isso. Bom, eu queria aqui, primeiro, parabenizá-lo pela sua breve análise em relação desse fato, tá? Desse desastre contra o Estado Democrático de Direito que aconteceu no Brasil. Obviamente, tá? Eu, por ser oficial, coronel, formado em Minas Gerais, curso da Agência Brasileira de Inteligência em 1993, tá? Trabalhei em diferentes níveis de comando, e por aí vai. Câmera, coronel, por favor. Tá certo? Diferentes níveis de comando, inclusive já disputei várias eleições, tá? Para prefeito, para deputado, etc e tal. E a gente sabe perfeitamente avaliar um pouco dessa questão, dessa conjuntura política que levou o Brasil a desejar e muito em relação ao Estado Democrático de Direito, tá? Ou seja, a ordem e progresso, tá certo? Realmente não está funcionando. Comprometida, né? Exatamente. Moral da história. Então, quer queira ou quer não, a presidência da República, os 3 equipamentos, tá? Lá o Palácio, tá certo? O Alvorada, o Palácio do nosso Parlamento, Congresso e Câmara, e lá também da Justiça, no caso do Supremo Tribunal Federal, eles foram extremamente danificados, do patrimônio público está lá e aquilo ali. Agora, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção da sociedade toda, tá? E quem se achar denegrido, agredido ou injustiçado diante das minhas palavras, primeiro fato, o gestor do Poder Executivo, tá? Dos diferentes níveis, a nível federal, estaduais, até porque essa movimentação não é estritamente, exclusivamente, tá? Ali do Distrito Federal. Ele vem de outros estados. Isso está comprovado já. Pronto. Ela vem, a mobilização desse povo, que for em vários ônibus, etc e tal, tá certo? Eles se movimentaram, se mobilizaram e foram articulados, tá? Motivados, tá certo? Pela direita. Porém, eu que trabalhei muito na área de inteligência, o segmento de inteligência, as instituições de Estado, a exemplo da Agência Brasileira de Inteligência, tá? O Serviço de Inteligência da Polícia Militar,
das polícias civil, militar, Polícia Federal, ou seja, o governo do Distrito Federal, o qual faz parte do Partido Democrático Brasileiro, que é aliado, faz parte da gestão do atual governo do PT, do presidente, tanto é que quem disputou a presidência da República, tá, vai ser a ministra de Planejamento do governo federal. Moral da história, isso tudo, o governo do Distrito Federal, que tem a responsabilidade constitucional, a responsabilidade de garantir a segurança, tá, dos 3 poderes da República, das sedes e tudo mais, do Distrito Federal, então a responsabilidade é do governo do Estado. Agora, informação, isso é um fato, tá? Isso é algo de extrema importância antecipadamente, e o governo do Distrito Federal, as Forças Armadas desse país, o governo federal e os governos estaduais, a mídia brasileira, sabia antecipadamente que todo aquele movimento estava se dirigindo para Brasília e foi para a frente do quartel-general das Forças Armadas. Moral da história, tá? E aconteceu, todas essas autoridades sabiam antecipadamente que aquele grupo não ia para lá pacificamente, tá? Até porque, quando se trabalha na área de inteligência, bota a gente da instituição de inteligência integrado para ouvir, presenciar, documentar, sondar, gravar. Não, tudo, deixa eu fazer uma provar e comprovar, só para completar aqui um pouco. Gravar e comprovar que está prestes a acontecer um crime que causou sequelas irreparáveis no nosso país, tá? Tá aí a imagem do Brasil destruída no mundo todo. Agora, tudo isso estava antecipadamente, todas as autoridades sabiam antecipadamente que ia acontecer. Agora, como se fazer, o que me deixa de extremamente de pé atrás, observando tudo isso e analisando, porque o domingo, tá? O dia de domingo está lá o presidente da República, lá no estado de São Paulo, perto do povo pobre, do povo que sofreu em consequência das chuvas, tá? Propositalmente a agenda dele, enquanto estava destruindo Brasília, os 3 poderes, a sede dos 3 poderes, para quê? E aí já estava lá até o decreto, a minuta do decreto estava pronta, no pendrive, pronta. E aí só foi, depois de tudo acontecendo, só fez mandar imprimir e leu, tá? Para quê? Para que toda a nação envergonhada por conta de tudo aquilo que aconteceu, planejada. E as autoridades sabiam perfeitamente disso. Agora, vai lá o ministro, manda afastar temporariamente por 3 meses o governador. Para quê e por quê? Achei isso terrível. Para que o governador absorva o desgaste, o qual faz parte, quem está com esse desgaste é o governo federal, que tem autoridade, está com a caneta na mão, que era para se antecipar preventivamente, para não estragar, acabar com a imagem do nosso país. Tá certo? Sabe o que o coronel quer dizer, para vocês entenderem, do público em casa, sobre a inteligência? Foram milhares de ônibus para Brasília. Nós temos informações que foram do Mato Grosso, Pará, Bahia. Enfim, vários ônibus de excursão que foram contratados para ir para Brasília. Ora, aí eu quero uma pergunta que é muito importante deixar aqui. Quando da posse do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a inteligência trabalhou e descobriu que tinha lá um franco-atirador com uma arma no apartamento ou no hotel em Brasília. Uma pessoa, eles descobriram. Que chegou em Brasília, sabe lá como. Agora, não veio de ônibus lotado, não veio de lotação, que supostamente pretendia atirar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, descobriram.
foram lá e fizeram a intervenção antecipada. Agora, se junta lá milhares de ônibus ao redor de Brasília, quer dizer, acontece o que aconteceu e a inteligência não sabia, é nesse ponto, né, coronel, que o senhor está chamando a atenção. Isso quer dizer, que aconteceu agora, foi proposital, permitido propositalmente para ter um desgaste da direita, só que o governo federal vai ter que absorver esse desgaste, porque as providências cabem a quem está investido na autoridade, está com o poder na mão, está com a caneta na mão. Se você sabe antecipadamente que vai acontecer um crime, se você não toma uma decisão antecipadamente, você faz parte desse crime. Você é um colaborador, um facilitador. E para mim você é mais criminoso do que quem está cometendo o crime. agora, sobrou para a Polícia Militar. Por quê? Porque a instituição é militar. É militar, tá? Mas ela é comandada. O comandante em chefe das polícias militares são os respectivos governadores desse país, tá? E das Forças Armadas, de um modo geral, é o presidente da República. Da Agência Brasileira de Inteligência, que sabe tudo, que monitora tudo, que acompanha todo e qualquer fato de interesse político desse país. Eu digo que eu fiz curso em 1993, ouvi o professor Colombelli, aqui o seu aluno está dizendo, tá? Que tudo isso foi antecipadamente previsto, inclusive com gente infiltrada lá dentro, que o trabalho de inteligência, eu fiz parte disso e na prática aprendi lá em Brasília, tá? Como é que faz o dever de casa. Agora, a responsabilidade, tá certo? Será isso devidamente apurado, ou pelo bem ou pelo mal, mas Deus está vendo, tá? Quem faz aqui é que paga, quem errou e está quebrando, tá errado também, esse sim. Mas quem antecipadamente tomou conhecimento de todos esses fatos, antecipadamente que estava previsto acontecer, inclusive está aí, os caminhoneiros do Brasil estavam previstos participar, tá? De forma pacífica desse movimento que seria hoje, dia de segunda-feira, tá? E resolveram antecipar, por quê? É para quebrar, não vai matar ninguém, não vai ferir ninguém, é só para quebrar o patrimônio. É uma forma de mostrar. Propositalmente, tudo foi programado, planejado, programado. Tudo isso foi programado. Programado por quem? Por quem? Vai se apurar, não. Aí vai se Isso apurar. aí vai ser apurado. É. Mas o que eu estou lhe dizendo é que alguém pecou por negligência, Omissão. por tudo, tá? Por omissão. Então vai pegar. Não dá e vai, pra, não e dá. Tá cometendo crime não dá, também, não dá pra gente engolir que vai haver um ataque terrorista nos 3 poderes do país e a ABIN, Agência Nacional de Inteligência, Não saber. não saber. Ora, se eles souberam que um cara ia fazer uma tentativa de homicídio na posse do presidente, prenderam o Então, cara, deixa... prenderam inclusive a arma, não é isso? Uma Lógico. pessoa que não chegou lá de ônibus, chegou não sei lá como, mas enfim, aí um grupo lá de centenas de ônibus, né, como a gente viu nas imagens, encosta lá, quer dizer, ninguém sabe nada, ninguém viu, ninguém vê, quer dizer, é tudo muito estranho, é tudo muito sério. Aí é mais uma prova que o nosso povo intelectualmente, a formação intelectual do nosso povo é muito ruim, que o efeito manada funciona. Está lá. Aquilo nada mais é do que pessoas, e nas declarações que foram feitas os depoimentos nas polícias civil, junto à delegacia da Polícia Civil, eles declararam que eles foram para lá com passagem paga, almoço pago, janta pago, café da manhã pago. E isso é importante para a investigação, porque alguém pagou. Financiou, né? Alguém financiou para ter a baderna. Agora, é muito constrangedor a gente saber que nós temos um povo que é levado a cometer tal crime contra o patrimônio público que é dele também. É nosso. Que é dele também. Rapaz, é do né? país todo. Em pró ao idealismo político de alguém. Não sei se é de direita, de esquerda, quem foi, quem não sei. Eu sei que precisa se apurar. A verdade que está rolando nas redes sociais é a verdade, né, de quem pensa assim.
é que Bolsonaro está nos Estados Unidos e que está por trás de tudo isso. Não, mas sabe, olha, eu nunca fui. Não, existe esse tipo de julgamento. A internet, só um minutinho. Tanto é que o secretário de Segurança do DF apoiou Bolsonaro e que, por isso, após tudo o que aconteceu, o secretário foi demitido e foi correndo para a cidade onde está o Bolsonaro. Fazer o quê? Foi lá para lá encontrar com o Bolsonaro? O secretário de Segurança do DF? Mas essa informação, você não tem... É uma informação que não tem precisão. São muitas especulações. Não, mas são feias, muito feias. Não, mas para os esquerdistas, né, estão julgando dessa forma. Tanto é que o próprio Bolsonaro tuitou que... Ele foi contra. O presidente Lula acusou ele, Bolsonaro falou chamando de genocida e que tinha alguém financiando. Então tem muita gente na inocência achando, né, que o Bolsonaro está por trás de tudo isso e que tem empresários ao lado do Bolsonaro financiando e que o secretário de Segurança do DF estava por trás de tudo isso. Agora me diz uma coisa importante que você disse aí. Quando foi para a posse do nosso atual presidente, Luiz Inácio, teve toda a preparação na Praça dos Três Poderes, em toda, toda a região, que é normal, mas, como vocês mesmos disseram, se sabiam que ia milhares de ônibus para lá, por que não colocaram uma segurança? Por que deixaram? Eu fiquei assim, que estranho. Como é que entra assim no Congresso? Como é que entra no STF? Quer dizer que não tem nenhum guarda, não tem nada lá. Não, aí não dá pra... Não. Não tem nada lá. Vamos pro segundo bloco. Foi muito fácil entrar. Sim, mas assim, Áurea... Foi muito Deixa eu lhe fácil. falar aqui. Não, peraí, coronel, agora eu preciso interromper. Será que eu sou tão ingênuo assim? Eu preciso interromper agora, nós vamos pro segundo bloco e voltamos já com esse bate-papo. Fiquem ligados aí. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Voltando aqui agora no segundo bloco, a Áurea deixou um questionamento agora no primeiro bloco do seguinte: mas não tem segurança nas instituições? Por que entraram com tanta facilidade? Porque é normal. Você tem, vou dar um exemplo para você. Você tem segurança na tua fazenda, tá certo? Tem cerca de arame, tem monitoramento, tal, mas chega a 300 homens lá com ferro, não tem quem segure. É verdade. Então não adianta ter lá o porteiro, mais 4, 5 seguranças, que eles não vão fazer nada. Isso aí é uma questão, é uma coisa programada para invadir e vão invadir. E teve outro detalhe. E aí eles vão invadir, aí a polícia militar vai intervir para fazer a restituição da ordem, que também não é uma coisa simples. Não é. Porque muita gente naquele motim lá, naquela
Aglomeração. Muita gente eu vi Muita ali. gente. Ali precisaria ter uma coisa, como o coronel O disse, exército. já programada aí, que é a pergunta, que eu quero perguntar para o coronel aqui. Por que o exército não interviu lá, não fez uma intervenção lá na hora que o circo pegou fogo? Vamos E dizer outro assim. detalhe, estava Olha. programado para de manhã, por que foi Veja, à gente, tarde? olha, deixa eu explicar aqui novamente, como eu já acentuei daquele primeiro bloco. Tudo isso, como eu estava falando aqui antes da gente entrar no ar, isso é como um capítulo de uma novela, tá? Ou seja, cada instituição, enredo. cada instituição, seja as Forças Armadas, o Ministério Público, a Agência Brasileira de Inteligência, o governo estadual, do Distrito Estadual, do Distrito Federal, Distrital. o comandante da Polícia Militar, o secretário de Segurança, tudo isso tem a ver. Primeiro, o governador do Distrito Federal é aliado político do governo federal, tá? Ah, é? Tanto é que Ele pediu desculpa, ele é né? do MDB. Segundo, a ministra do Planejamento desse país é do mesmo partido. Aliado foi disputou a presidência e foi a terceira maior votação. E é muito eloquente, se saiu bem, tá lá, ocupou o espaço. Resultado. Então, todo mundo tem que cumprir o seu papel institucional, independente de qualquer coisa, sabendo que está previsto acontecer um crime tal dia, tal hora, assim, você tem que se preparar, tá? E o comando da Polícia Militar, junto com o governo do Estado, que é o comandante das forças militares estaduais, governo e Polícia Militar, resultado. Então era para estar extremamente de forma preventiva, com a tropa toda pronta, o batalhão de choque todo preparado, com a tropa de elite, com cavalaria, com tudo, para poder deixar a manifestação passar, tá? De forma bem tranquila. Se houvesse qualquer tipo de crime, tá? Ou agredir alguém, ou danificar o patrimônio público, como assim o fizeram, tá? A sede dos 3 poderes da República, e aí as providências eram adotadas de imediato. Outro fato, Distrito Federal, como toda e qualquer cidade, tem um centro de operações policiais, está todo mundo monitorando a cidade toda, com câmeras digitais, nos 4 cantos, em todas as avenidas, em todos os semáforos, tudo tem câmera. Moral da história, se tem câmera, se está acontecendo, e sabiam antecipadamente dessa manifestação, que inclusive, pelas informações que eu tenho, que estava previsto para hoje, segunda-feira, tá? Para hoje, segunda-feira, inclusive com os caminhoneiros desse país todo, iria para lá para engrossar as fileiras da manifestação de forma ordeira, pacífica, mas seria uma atitude totalmente programada de forma ordeira. Agora, caberá o Ministério Público, a Polícia Federal, o Ministério Público, as instituições responsáveis por isso, a Polícia Civil e tudo mais, apurar devidamente, independente de influência política, tá? Para dar o resultado favorável. Isso aí não vai acontecer. Independente de influência política, é uma coisa que não acontece no nosso país. Agora eu quero perguntar o seguinte, por que acontece? Não. Pois se não acontecer, coronel, apurar coronel, devidamente, escute só, coronel, isso é um caso de polícia. Coronel, Isso é um nós caso de polícia. nós já, quando o Bolsonaro perdeu a eleição, nós sabemos que a maioria do Senado era bolsonarista. Hoje já não é mais. Entendeu? Já ajeitou as pedras. O Lula, quando ele no debate com o Ciro, que ele disse assim, o Ciro, é uma menina boa, é um menino bom, é só a gente passar a mão. Ele já sabe com que ele está mexendo. O que ele fez? Ele pegou o Centrão, foi lá, acertou com todo mundo e o governo está na mão dele. Tá tudo Pagando ou não dominado. está na mão dele. Então não tem esse papo de, nós vamos investigar de forma que imparcial. Não tem imparcial no governo. No governo do PT não tem imparcial. Eu costumo dizer o seguinte, olha os ministros que ocuparam as cadeiras,
Olha quem são as pessoas. Não tem. Não tem parcialidade, não tem. Coronel. Não tem. Um momentinho, olha, deixa eu acabar meu comentário. Não tem. Não tem, nosso país não tem vergonha na cara, tá? De manter aquelas pessoas lá. Renan Calheiros, Aziz. Gedel. Gedel. Pelo amor de Deus, o homem da cueca. A primeira foto, Guimarães. A primeira foto. José Guimarães. A primeira foto que na pronúncia do Lula, José Guimarães aqui no ombro dele. Com o queixo aqui no ombro dele. Você tá de brincadeira. Aí tu vai dizer aqui que tem que investigar de forma... Teria sim, se nós tivéssemos... Não, mas a presidente... País e políticos e instituições sérias. A presidente Teria, sim, do PT foi envolvida em muitas coisas. Mas isso não justifica a bandalheira, é isso que eu quero dizer, deixar Nada claro. justifica. Agora a pergunta que não ficou clara. O Exército podia intervir? Como é que é? O Exército podia intervir nessa manifestação? Todas as forças, tá, têm o dever, inclusive você como cidadão, tá, como cidadão, tivesse meia dúzia de cidadão armado ali, tá, que se prontificasse a evitar o crime acontecer, eles estariam acobertados pela lei, tá? É direito e responsabilidade de todos, tá? Tudo que você vê de errado nesse país, e por que o Exército não foi? Como cidadão, você pode, não, você deve agir em nome de Deus e em nome da lei. Ô, coronel, tá? a manifestação... Lei Quanto mais o instituição Não, a lei sim. A manifestação, ela ocorreu o dia todo. Por que em nenhum momento houve intervenção do Exército? Você acha que não tinha gente da área de inteligência dentro daquele grupo? Eu estou lhe perguntando, você tem mais Eu experiência que estou eu. lhe dizendo que isso é sempre adotado. Sempre. Eu digo a vocês porque eu sou da área de inteligência. Eu sempre participei de vários e vários ao longo de 30 anos de serviço. Tá? Então, Onde tem massa manobrável, tá? Em especial para cometer qualquer tipo de agressão, seja ao patrimônio, ou à pessoa física, ou agredir politicamente, criar um fato político, tá? Todas as instituições da área de inteligência, elas estão no meio, infiltradas, acompanhando, monitorando os cabeças, os líderes e tal, e vendo qual é, se estão armados, se estão isso, se estão aquilo. Tudo. Por que não se anteciparam e deram ao resultado as instituições responsáveis? Tá? Por que assim não fizeram? Tá certo? Eu pergunto que eu quero saber. Só, por que o Exército não interviu? se as Forças Armadas tomaram conhecimento do que ia acontecer, elas teriam o dever de acionar a Polícia Militar, que também está subordinada a ela. Tá? O que o senhor achou do afastamento? O afastamento do governador? O senhor achou justo o afastamento do governador de Brasília, do Distrito Federal? Como é que é? O afastamento do governador do Distrito Federal. O senhor achou o afastamento esse decretado pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes? O senhor achou uma providência, vamos dizer assim... Cabível. Cabível, aceitável? Primeiro fato, é aceitável, tá? Por quê? Porque ele, como governador, é a autoridade que está investida, o governo do Distrito Federal, ela tem autoridade, ele tem autoridade, o governo tem autoridade para dar segurança, tá? Para toda a administração do Distrito Federal, ou seja, da área da segurança, da saúde. Você acha que ele foi omisso? De tudo é o governo do Distrito Federal, tá? E o próprio presidente vai lá, afasta lá o cara por o resto de mês, alguns 20 e poucos dias. Tá? O senhor acha que ele foi omisso? O secretário de Segurança foi afastado não, temporariamente. O governador. Não. O governador, lógico que foi omisso. Agora, omisso propositalmente, caberão às instituições que estão apurando. Então é só um teatro, é? Lógico. Olha aí, me diga uma coisa. Você como autoridade a nível de Estado... Não dá para colocar centenas de ônibus em Brasília com um monte de gente de fora, sem saber, sem ter precaução do que vai acontecer. Foi o que eu disse no primeiro bloco. Se descobriram um cara que tinha um fuzil lá que pretendia matar o Luiz Inácio da Silva, e descobriram.
Imagine centenas de ônibus lotados com gente, com Então, gente vestido com a bandeira nas costas. Sim. Então, deixa eu conjecturar quer aqui. dizer, é complicado. Deixa eu conjecturar Eu tô aqui. entendendo. Na minha ingenuidade, né? Porque eu sou muito ingênua, vamos entender que sabiam que todos iam e falou, não, vamos fechar os olhos, fazer de conta que a gente não está entendendo. O governador do Distrito Federal é aliado do nosso atual presidente. Então, a gente afasta ele, faz um teatro para todo mundo acreditar que nós estamos reivindicando pela falta de segurança, que o governador do Distrito Federal não deu. Então, tudo pode ser um teatro. É o teatro. Ah, um teatro. É o teatro. É um teatro. É Você o está teatro. entendendo? Que Outro, é um teatro? outro fato, me diga só. Vem acontecendo em quantas Um reuniões... teatro para Escute desgastar só, a direita. Escute só. Está lá reunido na 10ª Região Militar, em todas as capitais, está lá um agrupamento de pessoas sentadas ou com a bandeira aqui e tal, conversando e tudo, fortalecendo, cantando o hino nacional, fortalecendo aquela corrente, tá, democrática, onde a Constituição prevê, você se manifestar livremente. A liberdade faz parte, tá na Constituição, está escrito lá, previsto, moral da história. Então, isso está incomodando o atual governo, tá? Incomodando. Está incomodando, e por quê? Porque terminou a eleição, mas continuou essas manifestações Brasil afora. E arrumaram uma estratégia, tá? De usar a própria manifestação, onde o governo saindo como vítima, escute só, o governo se sai como vítima para dizer que a partir de hoje, em função do que aconteceu em Brasília, estará proibido, viu, Forças Armadas? Proibido toda e qualquer manifestação na frente da sede das Forças Armadas nos respectivos estados desse país. Então, tudo isso, tá? É planejado, programado, maquiavelicamente. Arquitetado. Tá? Isso aí chama-se demoniocracia. Demoniocracia. Não é democracia, tá? A história é essa aqui. Eu concordo com o coronel disse, o comentário dele, pelo seguinte. O Bolsonaro é um cara meio chucro, meio brutão, né? Não, primeiro que não dava para fazer uma manifestação daquela sem ninguém saber de nada. Impossível. Ainda mais em Brasília, que é um estado tão comprometido com o escândalo, aquilo deve ter um setor de inteligência muito presente. Preparado, Claro, não pode ser diferente. Eficaz. É tudo muito louco. Agora, eu quero dizer o seguinte. A nossa bolsa de valores já despencou, já está derretendo. É como você pegar uma garrafa de PET e jogar na churrasqueira depois que ela tiver umas 2 horas acesa. Está derretendo a bolsa de valores do nosso país. Agora, mais esses escândalos. O que vai acontecer? O país, assim, o nível de queda do nosso país é uma coisa tão absurda, quem só vai entender isso quem acompanha a economia. Eu sou economista. E aí eu lhe pergunto, os investidores que queriam ter negócios aqui, que queriam trazer recursos para cá, diante de um quadro desse, de vandalismo desse, de invasão, você iria investir no Afeganistão, no Líbano? Você iria investir no Paquistão? Você vai no Paquistão? Não. Você vai em certo lugar da África investir? Não vai. Não vai por quê? Não tem civilização, não tem educação, não tem comportamento. Ou seja... Civilização, não tem. Em relação a respeito, produção, o timing, em relação a respeito das instituições, né? E o presidente colocando o dedo na polícia militar, colocando o dedo, assim como se fosse a pessoa mais libada do universo, do planeta Terra,
Está tudo muito louco. Tá. Eu estou cansando disso aqui. Tá mesmo. Eu estou cansando disso aqui, coronel. Então eu não sei aonde é que nós vamos parar. Deixa eu entender aqui, Marcelo. Então, quer dizer que havia um plano de uma manifestação pacífica, ordeira, e quem, por exemplo, assim, só poderia, assim, mais ou menos fazer a gente entender, principalmente você que está em casa. O que foi que fez adiantar foi justamente para que esse povo Os caminhoneiros do não vandalismo, da baderna, tivesse a chance, principalmente no dia de domingo e à tarde. Porque geralmente as coronel. manifestações acontecem em Brasília pela manhã, mas à tarde de domingo. Por essa razão, eu digo e afirmo... Você acha que ali tinha pessoas do bem também misturados? Olha, é como eu te falo, isso é um teatro, tá? O principal ator dessa peça teatral chama-se presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ele tem que sair diante desse fato como vítima. Ah, sim. Como vítima, tá? E aí vai lá para São Paulo participar junto ao povão em função das chuvas, do excesso de chuvas lá do estado de São Paulo, tá? E aí já leva no pendrive já tudo programado. Escute só. Chover por choveu. O decreto presidencial Brasil inteiro. adota, afastando lá temporariamente o aliado que foi aliado do Bolsonaro, que estava como ministro e tal. Não, o governador o secretário não. de Segurança. O secretário de Segurança, que era o aliado e tal, até pela própria profissão dele, tá? E era aliado e tudo, e terminou como secretário. Moral da história. Mas tudo isso estava programado. E ali no meio daquela manifestação anteriormente pacífica, tá? Chegaram vários que estavam ali envenenados, motivados a quebrar e tudo, mas tudo isso com a missão, tá? De transformar o ator principal dessa peça teatral desgraçada, tá? Era transformar o Lula como santo, como vítima, o PT nacional e o próprio presidente como vítima, e a direita sendo a criminosa, massacrada, tá? Fomentadora de desgraça, de violência, de crimes contra o patrimônio público brasileiro. Tá? Mas se nós tivéssemos realmente um povo, coronel, nós tivéssemos um povo educado, um povo que usasse a cabeça. Educação é básica, é fundamental. Exato, um povo pensante. Ninguém ia se submeter até o papel. Verdade. Porque isso já era. Esse é um negócio que, para mim, na minha cabeça, eu me lembro que o Jô Soares sempre falava o seguinte: às vezes nós nos reunimos para bater um papo em São Paulo, no Maxud Hotel, o saudoso Jô Soares, e ele falava assim: eu não discuto desinteligência. Não dá, porque não dá para discutir desinteligência. Desinteligência é desinteligência. Como é que eu vou discutir desinteligência? Ou seja, então nós temos um povo que se submete a isso por causa de um lanche de mortandela e andar de ônibus lá do Mato Grosso até Brasília. Se nós temos um povo que se submete a isso, o que nós temos dentro do país? Nada. Quer dizer, um povo que é fácil de manipular, um povo que... Agora, se nós tivéssemos... Por que eles não querem educar o povo? Eu sempre falo para os meus amigos, eu, você e você de casa, nós fomos educados para ser burro. O que é isso, Carlos? Nós fomos educados para ser manipulado, para ser burro. Os que sobressaem é que são os guerreiros dessa nação. Mas nós somos educados para ser educados com pão e circo. Pão e circo. Por isso que os estádios, não estou metendo pau aqui não, no futebol, os estádios de futebol aí lota, 70, 80 mil pessoas, os caras ficam lá se degradando. Mudou o quê? Da era do Roma lá, que os caras punham os gladiadores para um matar o outro, aí vinha um leão, comia o cara, não mudou nada. Então, naqueles tempos, como é que é a educação do nosso país? A educação do nosso país é assim: decora a matéria pro dia da prova, faz a prova, tira a nota boa e esquece. O povo, a educação que nós recebemos é essa, educação de burro. Para mim, essa educação de burro. Porque para mim, a educação correta deveria ser aquela que você
dirige a sua vontade no aprendizado, na onde deveria ter uma seleção. O que você gosta mais? Entendeu, coronel, o que eu estou dizendo? Eu gosto mais de exato, eu gosto mais de ciência, eu gosto mais de física. Se dirige à educação. E o cara, curiosamente, vai aprendendo, vai se envolvendo com aquela matéria. Por onde ele tem aptidão. E outra coisa, e os conhecimentos gerais, aquilo que ele quer. Hoje, nas escolas, eles querem ensinar sexualidade pro cara, que é uma coisa que eu acho absurda, que é uma coisa natural. Eles querem ensinar religião pro cara, que é uma coisa absurda, que é uma coisa natural. O cara, é uma coisa tão com pessoal. o tempo, ele vai ter. Então, nós somos educados para ser burros e manipulados. E com essa manifestação que nós vimos em Brasília nesse domingo, é prova do que eu estou falando, como é fácil manipular o povo. Não é que o cara cada um ganhou 10 mil reais para ir lá, não. Não! É um lanche de mortandela, tu vai passear em Brasília, tá aqui a bandeira para você pendurar nas costas, e lá a gente vê o que faz. Pô, e nós temos uma população naquele nível de quantidade de pessoas fazendo isso. Então, é lá por esse motivo, que a esquerda do país avança. Por esse motivo. Então, o povo é ruim intelectualmente de cabeça. Não é isso, coronel? Eu estou errado. Então, nós somos educados para ser burros e manipulados. Eu estava conversando com a pessoa ontem e a pessoa dizia assim... mas você não sabe que isso é o golpe do Bolsonaro? Bolsonaro que absurdo. Bolsonaro queria dar um golpe, ele queria dar um golpe. Esse é o objetivo número 1 para essa. O Bolsonaro queria dar um golpe, para que a opinião brasileira, a opinião pública, a opinião pública passe a pensar e denigrir, tá? E odiar todos aqueles que carregam a bandeira do país nas costas. Aí falou assim, mas você não carregar sabe? A bandeira vermelha. Aí eu falei assim, eu não acredito que o Bolsonaro esteja por trás disso, não. Eu não acredito nisso, nesse vandalismo, nessa bagunça, eu não acredito nisso. Não, mas você quer achar que eu sou... Você é muito ingênua, achar que o Bolsonaro não está por trás de tudo isso. Isso é o golpe dele, ele está de longe comandando. O secretário de Segurança do Distrito Federal... Mas por isso que eu falo, Áurea, por isso que eu falo, eu vou repetir para você entender. Como o Jô Soares dizia, eu vou discutir desinteligência? Eu não vou. Eu não vou discutir, porque desinteligência é desinteligência. Então, assim... quer dizer, o que acontece? O nosso povo brasileiro, ele é manipulado. Na verdade, Ele é manipulado. Então, vem os espertão da corte, os espertão da corte e manipula. Agora me os diga uma pau-mandados coisa. do rei, minha filha. Tira a minha dúvida aqui e a dúvida do público. Aquela manifestação, daquela multidão toda que estava ontem, o que aconteceu? Tinha muitas pessoas de bem intencionadas. Bem intencionadas. Tinha Mas pessoas idosas, tinha criança. Aí veio uma massa de manobra do vandalismo, fez um movimento de forma agressiva, que era para o bando sair influenciado por aquela violência, é isso? Tudo isso foi planejado, programado, segundo Maquiavel, e esses estrategistas que nunca vestiram a camisa verde e amarela, e veste só o vermelho, que é da cor do sangue, da cor do Satanás. Muitas pessoas, coronel, passaram para mim fotos de petistas que estavam lá. Foi planejada, programada para ter aquele resultado. Para o ator principal do teatro se sair como vítima e a demoniocracia desse país... Cair sobre a direita. Tá aí. A demoniocracia é o demônio. É um demônio tá? mesmo. A demoniocracia desse país, tá certo? É coisa de demônio mesmo. Do Bolsonaro e fulano e Beltrano que estava lá. Enquanto nós tivermos um povo ignorante, sem educação e manipulável... Gente, mas esse teatro foi muito... Nós vamos ter esse tipo de situação... Não tem. Nós vamos ter esse tipo de situação no Brasil. Se você propor uma situação dessa... Se você for num país de primeiro mundo, um país que tem educação, que tem respeito, e se você, um cidadão, propor uma situação dessa aí, gente, ele isso é absurdo. Ele é
colocado para fora do país. Quer dizer, a própria sociedade repele. O coronel disse que o responsável do teatro, a peça principal, é o presidente Lula. Essa é a opinião dele. Exatamente. A opinião do dele. coronel. A opinião dele, e ele Gente, tem o direito de dar a opinião Bom, dele. o programa está acabando, Áurea. Eu Infelizmente, estou, assim, as suas considerações finais. Eu estou estarrecida Todos nós de estamos, não só saber você, não. a que nível chega se essa hipótese que o coronel sugeriu, que é um teatro real da esquerda para jogar a direita no buraco, podemos dizer assim, nós então nos sentimos órfãos. Vamos recorrer a qual justiça nesse país se o STF, que é o topo, está comandando tudo junto com a demoniocracia que o senhor sugere? Áurea, sugestões Tudo finais. isso foi instrumentalizado. Gente, o programa tá? acabou. Acabou. Gente, meu contato... Instituições instituídas. Peraí, coronel. Acabou o programa. Meu contato, @AureaCedraz. Você me encontra no Instagram, também no Twitter. E lá no Instagram você vai no link, que também você pode verificar Coronel, a clínica Áurea só Cedraz. as considerações finais, já acabou. Meu abraço especial, meu respeito especial a Deus e a toda a sociedade, o povo brasileiro. E meu abraço especial a esse casal maravilhoso. E dizer que o país, o Brasil, precisa acordar. E bons futuros líderes e estadistas desse país, que nós precisamos de homens com essa qualidade para que possa realmente resgatar a verdadeira democracia, tá? Isso é o que Coronel, nós necessitamos. Gente, um abraço a vocês aí de casa. Hoje o assunto foi muito polêmico, eles não queriam nem que acabasse o programa, eu também não queria que acabasse o programa. O bate-papo estava excelente. Até a próxima sexta, lembrando, terças e sextas, às 8h30 da noite, às 20h30, e domingo, às 21 horas. Fiquem ligados.